Então, gente, vamos encerrar hoje o assunto da prova, né? As últimas regras que faltam para o nosso sistema de dedução natural funcionar de maneira completa e correta para o cálculo de predicado de primeira ordem, né? Então, a gente vai ver hoje, vai ser 3 vídeos, né? O primeiro vídeo eu vou falar de algumas regras derivadas que facilitam as provas. Depois eu vou falar das regras de quantificador. Depois eu vou comentar um pouco sobre a noção de teorema, a relação entre a sintaxe e a semântica do cálculo de predicados, tá bom? Então vamos começar pelas regras derivadas. Vamos continuar trabalhando com o método de dedução natural. Ainda ficaram faltando algumas regras diferentes, né? Ou seja, aquelas que tratam de quantificadores. Né? Mas antes de falar delas, vamos falar de regras derivadas. Né? No decorrer de algumas deduções, às vezes a gente chega em situações que podem ser irritantes, né? Vamos ver aqui essa situação da esquerda aqui, né? Essa daqui. Então, você ou QAB, PA e QAB, e você tem a outra premissa dizendo PA. Né? A princípio, né, você gostaria aqui de aplicar o silogismo disjuntivo, mas você não pode, né? Porque o silogismo disjuntivo tem como premissa φ, alfa ou beta, outra premissa não alfa, e daí você conclui beta, né? E aqui não é o caso, você tem na verdade não alfa ou beta, alfa, logo, né, você quer concluir o beta, né? Mas você não pode aplicar essa regra diretamente. Você vai ter que primeiro introduzir uma dupla negação no PA para depois fazer o silogismo disjuntivo aqui. Mas, porém, também a gente não tem uma regra para a introdução de dupla negação. Né? E aí você vai ter que derivar uma dupla negação a partir da introdução da negação, que é uma regra hipotética e tal. Né? Então, um trabalho muito grande. Mesma coisa aqui para essa derivação aqui da esquerda. A gente quer aplicar o modus que PA é igual a não, PA é equivalente a PA na lógica clássica. Mas ainda assim a gente não pode aplicar essa regra de modus ponens, porque a regra de modus ponens ela diz que uma premissa é se alfa, então beta, você tem alfa, logo você pode concluir beta. Então beta, alfa, introduzir a dupla, né? Como disse antes, né? A vontade aqui era aplicar diretamente o silogismo disjuntivo ou modus ponens. Mas obviamente essas regras diferenças as regras diferentes que corresponderiam àquele caso não são nem a do silogismo disjuntivo, nem a do modus ponens, né? Apesar de serem regras que parecem bastante, né? Seriam essas regras aí. A solução, claro, consiste em obter primeiro a dupla negação de cada uma daquela sentença, mas perceba, se eu tenho um alfa e quero derivar a dupla negação, não é tão simples, né? Eu tenho um alfa, aí eu tenho que supor, né? Então, isso aqui é uma premissa. 3 um alfa, introdução e aí derivar não por introdução. Então, você, sempre derivar a dupla negação, você pode inclusive copiar essa essa forma de argumento, né? E fazer um argumento muito parecido. Embora essa derivação resolva o problema, é obviamente muito aborrecido, né? Toda hora ter que ficar derivando a dupla negação. E é aqui que aparecem as regras derivadas para facilitar as coisas, né? Então, o que fizemos aqui nessas linhas 1 a 4 foi provar se eu provou isso nessas linhas, né? Então, ou seja, essa explicação para a seguinte: sempre que eu tenho não alfa, né?
Mas isso não é uma nova regra? É claro, né? Apenas não é uma regra primitiva, tá? Não é uma regra primitiva, é uma regra derivada. Isso é, não é uma regra que é a ação. A gente consegue demonstrar essa regra a partir das regras primitivas. Ou seja, uma regra derivada é uma regra que pode ser provada a partir de outras. Então, note que tudo que a gente pode fazer com a regra derivada, a gente pode fazer sem ela. A gente pode fazer utilizando apenas as regras básicas, né? Nesse sentido, a regra derivada não é propriamente uma regra nova. Se você quiser, você pode pensar na regra derivada como uma maneira de abreviar a dedução, né? Isso é, as regras derivadas são regras de abreviação. Por exemplo, se eu tenho alfa, eu posso concluir não alfa a partir da regra derivada. Mas isso aqui é uma abreviação dessa mini prova aqui que eu poderia fazer, tá? Então, essa regra da introdução da dupla negação, né, é assim que eu prefiro chamar, né? O Mortari ele chama tanto a regra da introdução como da negação, da eliminação da dupla negação de dupla negação. Eu prefiro chamar de introdução da dupla negação, sendo que a introdução da dupla negação é derivada e a eliminação da dupla negação é básica. Existem outras regras derivadas. Na verdade, você pode introduzir quantas regras derivadas você para provar cada forma de argumento correspondente à regra, né? Para cada de argumento corresponde uma regra. Olha, se essas premissas forem verdadeiras, essas outras são falsas. As regras derivadas mais usuais são aquelas relacionadas às formas de argumento mais utilizadas, né? Apenas isso. Vamos ver aqui algumas delas, né? Modos Tollens, né? Aqui foi da mesma forma que eu falei para você que ao afirmar você tem uma consequência, modos Tollens, tolher algo, aqui perceba, eu tenho lista do modus tollens, é um condicional. O modus ponens quanto o modus tollens são maneiras de lidar com o condicional. Só que enquanto o modus ponens afirma o antecedente do condicional, o modus tollens nega o consequente. Então, se eu tenho um condicional e eu sei que o consequente é falso, né, eu sei que o antecedente é falso. Por quê? Porque o condicional com antecedente verdadeiro e o consequente falso ele é um condicional falso, certo? Então aqui você tem que tomar cuidado, né? Você tem um modus ponens que afirma o antecedente, você tem um modus tollens que nega o consequente, mas você não pode negar. Isso daqui não é uma inferência válida, tá? Isso daqui, em inglês as pessoas às vezes chamam isso aqui de modus morum, que não é uma inferência válida, tá? Não é. Então x aqui, ó, isso aqui é uma falácia. Da mesma forma, isso aqui é uma falácia, ó. Ou seja, negar um antecedente e concluir a negação do antecedente do consequente é uma falácia, da mesma forma que afirmar o consequente e concluir o antecedente é uma falácia. Mas negar o consequente é o modus tollens, afirmar o antecedente é o modus ponens, tá? Então, esse aqui é o modus tollens, é uma regra derivada. A regra da dupla negação, né? Esse caminho aqui, da eliminação da dupla negação, e agora a gente mostrou. Então, quando você tem uma regra, você pode aplicá-la de baixo para cima ou de cima. Aqui a gente sabe que a dupla pode eliminar ou fora na lógica, né? Se de cima para baixo aqui é uma regra, a direção de baixo para cima é uma regra derivada. Tá, gente? Olha só, avisar aqui para vocês. A regra derivadas, tá? Desde que vocês
coloquem corretamente. É para eu saber o que vocês estão falando, tá? Desde a antiguidade. Transitivo. Provar todas essas regras. Não numa. Não. Tá? Isso é meio bizarro. Tá modificada. Tem lógica. Essa regra aqui, né? A regra é essa direção aqui para cima funciona, a para baixo não funciona, tá? Então não tem a regra básica de eliminação dupla negação. Então você tem lógicas paraconsistentes em que essa contradição aqui não funciona, tá? Outra regra derivada é a contraposição. Né? Se eu tenho um condicional, se alfa então beta, eu posso trocar a ordem de alfa e beta negando. Né? Pense na matemática, né? Quando você passa de lado, é a mesma coisa aqui, você pode trocar negando e essas duas coisas são equivalentes, ou seja, você pode ir de cima para baixo e de baixo para cima. Né? E por último são as leis de De Morgan, que fala algumas equivalências entre disjunções e conjunções. Né? Então, se eu tenho a negação de uma conjunção, é a mesma coisa de eu ter cada disjunto negado. E aqui eu posso ir para cima e para baixo. Se eu tenho a negação de uma disjunção, é como eu ter cada conjunto negado. Tá? Vamos ver aqui então como é que a gente prova essas regras. Né? Modus tollens. A gente quer provar que o modus tollens funciona. Vamos tentar provar elas usando só as regras básicas. Né? Então eu tenho a primeira premissa, se alfa então beta. Eu tenho a segunda premissa, beta. Quero provar alfa. Né? Então como é que eu vou provar não alfa? Né? Não alfa é uma negação. Né? Então eu vou provar por introdução da negação. Então como é que eu vou para introduzir a negação? Eu vou supor alfa. Né? Hipótese. Eu supus alfa, então se eu supus alfa, eu posso fazer modus ponens 3, 1, né? E concluir beta. Né? Então, 1, 3, eliminação do condicional. Aqui é o contrário, né? É porque eu aprendi inglês, aí eu escrevo conditional elimination, mas na próxima eu vou botar já correto. Mas tanto faz, né, gente? Vocês podem botar a ordem contrária, não tem problema. E aqui, né, perceba que eu tenho uma contradição. Eu tenho beta e tenho não beta. Então vamos ser caxias aqui, escrever a contradição beta e não beta. Aqui é 2, 4, introdução da conjunção. Dado que eu supus alfa e concluí uma negação, ou eu concluí uma contradição, eu posso voltar para o mundo real negando alfa, e aqui é 3, 5, introdução da negação. E está provado, né? A gente provou aqui que o modus tollens funciona, né? Porque a partir da introdução da negação, da introdução da conjunção e da eliminação do condicional, a gente, a partir das mesmas premissas, a gente chegou à conclusão. Vamos para o próximo. Dupla negação, né? Como eu falei, gente, essa direção aqui, ela é uma regra básica, né? Então não preciso provar. Poderia provar, muito simples, né? Que é premissa
Provei. É uma regra básica. A partir da premissa eu gero a conclusão. Mas vamos ver o contrário, né? O contrário é aquilo que a gente provou lá em cima, mas vamos provar de novo. Essa direção aqui que é a regra derivada, né? Então a gente tem a premissa alfa, né? Tá movendo de baixo para cima, e a gente quer provar uma dupla negação. Como é que a gente vai provar isso? Por introdução da negação. A gente vai supor não alfa, e aqui, obviamente, a gente já tem a nossa contradição, né? Não precisa nem pensar muito. 1, 2, introdução do condicional, ou da conjunção, e aqui a gente vai negar a nossa hipótese. 2, 3, introdução. Pronto, provado. Vamos para a próxima. Silogismo hipotético. Acho que aqui eu fiz até na sala já, mas vamos fazer de novo. A gente tem a primeira premissa. Alfa implica beta. Né, gente? Perceba que aqui eu estou usando alfa e beta e não P de A, C de A, né? Alfa e beta aqui não são fórmulas do cálculo de predicados, né? Isso aqui são esquemas de fórmulas, né? Então, porque isso aqui vale para qualquer fórmula, não vale para um P de A específico, ou C de A, né? Vale para qualquer fórmula do cálculo de predicados. Isso aqui são esquemas, né? Por isso estou usando alfa e beta. Então, aqui eu tenho premissa 1, a premissa 2 é beta implica gama, e a gente quer concluir que alfa implica gama. Como é que a gente faz aqui, gente? A gente quer provar um condicional, então a gente vai supor um antecedente e derivar o consequente. Qual é o antecedente? Hipótese. Mas agora, com 3 e 1, eu consigo fazer o modus ponens e concluir beta. Né? 1, 3, eliminação do condicional. E com 4 e 2, eu consigo fazer também um modus ponens e concluir gama. Né? Então, com a 2, 4, eliminação do condicional. Deixa eu apagar aqui a linha que foi grande. Pronto. E tá. 6, alfa implica gama. É 3, 5, introdução do condicional. Está provado. O silogismo hipotético funciona. Vamos para a próxima. Contradição. Né? Vamos provar que a lógica clássica tem um princípio da explosão, né? Ou seja, se o meu conjunto de premissas é contraditório, daí se segue qualquer coisa. Né? Tem até um nome para isso. Depois eu olho aqui. Vamos olhar aqui. Tem um nome em latim para isso. Eu sempre gosto dos nomes em latim, porque imagina, né? Os caras na Idade Média eles estavam tentando estudar lógica, só que eles não tinham sistema de lógica, né? Então eles ficavam tentando identificar os teoremas meio que a partir da linguagem natural, que é muito complicado, né? O nome em latim desse princípio aqui é ex falso quolibet, ou ex contradictione sector quolibet. Do falso se segue tudo, né? Às vezes em lógica, gente, a gente utiliza esse símbolo aqui, ó, chama o falso. Né? Isso daqui é uma contradição qualquer. Então, se a gente estivesse utilizando esse símbolo, a gente podia fazer isso aqui. Do falso se segue tudo. Né? Então, quando aqui, nessas vezes aqui que eu introduzi contradição, tem gente que em vez de escrever a contradição, escreve aqui o falso, que é uma variável para qualquer contradição. Né? E tem também o verum. Né? O verum é uma variável para qualquer tautologia, para qualquer verdade lógica. Né? Então, o verum é um T, né, de truth, e o falso é o T de cabeça para baixo. O falso é a coisa meio do demônio. Vamos provar aqui então. Premissa 1, alfa. Premissa 2, não alfa. Como é que eu vou provar? Como é que eu vou provar beta, gente? Eu vou mostrar que a beta é contraditória. E aqui é muito fácil. Como já tem uma contradição aqui, para qualquer beta aqui que eu supor a negação,
eu posso, né, eu posso importar para dentro da minha hipótese o que eu já sei do mundo real, né? Então eu posso fazer 1, 2, introdução da conjunção, né? Então daí eu concluo não beta, né, que seria 3, 4, introdução, e concluo beta, eliminação. Então perceba que esse beta aqui é qualquer fórmula. Poderia botar qualquer fórmula que eu quiser. Né? Porque perceba, por quê? Porque a prova dessa contradição aqui não depende da fórmula. Então pode ser qualquer fórmula que eu botar aqui, eu vou conseguir concluir que a sua negação é inconsistente com as premissas, porque as premissas já são inconsistentes. E daí eu elimino a dupla negação. Então, realmente, de premissas inconsistentes se segue qualquer coisa. Contraposição. Né? Contraposição aqui são os dois lados. Né? Então, a gente vai ter que provar dois lados. A gente tem que provar que, a partir disso, a partir de se alfa, então beta, eu concluo, se não beta, então não alfa, e depois provar o contrário, tá? Então, vamos de cima para baixo primeiro. A gente tem a premissa alfa implica beta. E a gente quer provar que não alfa, né? E a gente quer provar que, não vou botar aqui a interrogação, a gente quer provar que não beta implica não alfa. A gente quer provar um condicional. Como é que a gente faz? Supõe o antecedente e tenta provar o consequente. Aqui, gente, a gente pode usar o modus tollens, né? Por quê? Porque eu já provei o modus tollens aqui antes, ó. Já está provado, né? Ou seja, de não beta eu posso concluir não alfa. Eu poderia simplesmente repetir essa prova aqui e lá. Também dá no mesmo. Posso só olhar aqui o que foi que eu provei e chegar lá e escrever a mesma coisa, né? Então, vamos fazer isso. Vamos provar só com regras básicas, né? Então eu quero concluir não alfa. Eu vou supor alfa. Aqui não é premissa, gente. Isso aqui é hipótese. E aqui é hipótese. Vou supor não alfa. A partir de não alfa, a partir de 3 modus ponens, eu vou concluir beta, né? Aí de beta, eu tenho beta e não beta, eu posso fazer uma contradição, né? Vou escrever o falso aqui, eu gosto do símbolo do falso. Me lembra uma coisa meio metal, assim, uma coisa do demônio. 2, 4, introdução da conjunção, né? E aí agora eu posso, já que essa hipótese resulta na contradição, concluir a negação dela, né? Então é 3, 5, introdução da negação. Aí agora eu supus isso, concluí isso. Então eu posso fechar minha hipótese introduzindo o condicional, né? Então é 2, 6, introdução. Pronto, está provado, né? Eu provei que se eu tenho se alfa, então beta, eu concluo se não beta, então não alfa, mas agora tem que provar a direção oposta, né? A gente vai ter como premissa não beta implica não alfa, aqui é premissa, e a gente quer provar que alfa implica não beta, a gente quer provar uma condicional, então a gente vai supor um antecedente. E a gente quer concluir o consequente. Como é que eu vou fazer isso, gente? De novo, eu poderia aqui usar a regra derivada, que é introdução do bicondicional, né? Eu poderia fazer o seguinte, ó, vou fazer com a regra derivada, depois sem a regra derivada. Eu poderia introduzir o bicondicional, né? 2, introdução, desculpe, dupla negação, e depois eu poderia fazer o modus tollens aqui, e chegar a isso daqui, né? Porque
Então, isso aqui é a negação disso, e a negação disso é isso. Aí eu poderia fazer 3, 1, modus tollens. Aí aqui eu elimino a dupla negação. 4, elimina 6. Fica beta. Introdução do... É uma prova utilizando duas derivadas, né? Que é o modus tollens e a introdução da dupla negação. Mas, vou pagar aqui, tá, gente? Não é porque, como eu disse, abreviações, né? Então, um alfa, primeiro, a gente quer provar o quê? Quer provar um condicional, supondo o, né? E beta. A beta, a gente pode introduzir a negação e não beta, e daí a gente vai ter não beta. Então a gente vai supor não beta, outra hipótese, né? 4. Aí com não beta e isso daqui a gente pode fazer um modus ponens, né? Então aqui é 1, 3, eliminação do condicional, modus ponens. Só que agora eu tenho 4 e 2, né? Posso introduzir o falso. Então eu tenho aqui 2, 4, introdução da conjunção. Dado que eu derivei aqui uma contradição, eu posso concluir a negação da minha hipótese, né? Então aqui é 3, 5, introdução da negação. Mas se eu concluir a negação, aqui tem a dupla negação, eu posso eliminar a dupla negação, né? A eliminação da dupla negação é uma regra básica também. Logo, daqui eu posso concluir que esse alfa, então beta, que é 2, 7, introdução do condicional. Minha prova ficou um pouquinho maior. Não tanto até, né? Ficou só 2 linhas maior. Mas aqui eu provei do lado direito com regras derivadas, do lado esquerdo só com regras básicas, tá? Agora vamos fantasmão. Essa aqui já é um pouquinho mais difícil de provar, né? Porque quando você tem disjunção e negação, é meio complicado as regras, a aplicação das regras, né? Mas vamos ver. Então aqui a gente tem que provar de novo, né? Os dois lados tem que provar que isso implica isso, depois que isso implica isso. Vamos começar. Começa para essa regra da direita, começar de cima para baixo. Então a gente tem como premissa não é o caso de alfa e beta. Esse aqui é uma premissa. A gente quer provar essa disjunção, né? Como é que a gente prova essa disjunção? Vou fazer o seguinte, ó. A gente vai supor alfa certo, gente. Então aqui eu vou provar da maneira que eu sei provar, tá? Que é a partir de uma regra que é diferente da regra que o Mortari usa, né? Mortari usa a regra de eliminação da disjunção, o silogismo disjuntivo, né? Que é o seguinte, eu tenho isso aqui, né? E daí eu concluo beta. A regra que eu tenho, que eu uso de eliminação da disjunção é o seguinte: se eu tenho alfa e beta, e se eu suponho alfa, eu consigo derivar gama, e eu suponho beta e consigo derivar gama, daí eu posso concluir gama. Por quê? Porque eu sei que o alfa, isso aqui não é I não, isso aqui é o O. Eu sei que o alfa ou beta é verdadeiro. De alfa eu derivo gama, de beta eu derivo gama. Então, de qualquer jeito, não importa se alfa ou beta seja verdadeiro, gama é verdadeiro. Essas duas regras, na verdade, dá para provar uma a partir da outra, dá para provar o silogismo disjuntivo a partir da minha regra, dá para provar minha regra a partir do silogismo disjuntivo e as outras regras, né?
Então eu não vou... Posso fazer essa prova depois da aula para vocês, tá? Mas eu vou provar aqui, dessa maneira que eu sei, que o sistema que eu uso. Vocês podem usar essa regra aqui também, se vocês quiserem, tá? De eliminação da disjunção. Chama de eliminação da disjunção e a de Mortari chama do silogismo, né? E aqui também eu vou utilizar outra estratégia que eu falei para vocês, que é o seguinte, que são lemas, né? Isso aqui é uma coisa que o Mortari não falou, né? Ele falou de regras derivadas, mas um lema é como se fosse uma regra derivada em que a premissa é vazia, né? Eu posso concluir isso aqui a partir de qualquer premissa, né? Eu provei isso aqui na aula para vocês, né? Isso aqui é o terceiro excluído. Então eu vou começar colocando um terceiro excluído, que é um lema, né? Que eu já provei para vocês. E aí eu vou supor alfa e concluir o que eu quero concluir, supor não alfa e concluir o que eu quero concluir. E mostrar então que eu posso concluir aquilo, porque independentemente de qual desses dois aqui é verdadeiro, aquilo é verdadeiro, né? Então eu quero provar esse daqui, ó, não alfa ou beta, né? Então eu vou começar supondo não alfa, porque é o mais simples. Se eu tenho não alfa, e simplesmente concluir. Então esse aqui, então mais simples de provar. Alfa e mostrar aqui provando que isso, como é. Eu quero provar não beta. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou supor beta, né, hipótese. Aí se eu tenho uma hipótese de alfa e tenho uma hipótese de beta, gente, eu tenho alfa e beta, correto? Né? Dentro dessa hipótese. 5, 6 da conjunção, eu tenho alfa e beta. Mas perceba que agora eu tenho isso aqui e eu tenho isso aqui, ó, na minha primeira premissa, né, que são contradição, é uma contradição. Daí eu posso concluir aqui que há uma contradição, né? É conjunção. Mas se eu supus beta uma contradição, eu posso concluir não beta, por introdução da negação. 6, 8, introdução da negação. Mas se eu tenho não beta, gente, eu posso concluir não alfa ou não beta, né? Por 9. Então perceba, eu supus alfa, concluí não alfa e não beta, ou supus não alfa, concluí não alfa e não beta, supus alfa, concluí a mesma coisa. Ou seja, independentemente de qual desses dois seja verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. E eu sei que um dos dois é verdadeiro por causa do lema. Então daqui eu posso concluir que não alfa ou não beta, né? Você vê que essa prova aqui é meio complicadinha. E aqui eu escreveria 3, 4, 5, 10, eliminação da disjunção, tá? Certamente tem outra maneira de provar isso daqui utilizando as regras lá do Mortari, né? Eu não vou, né? Então, pausa o vídeo aqui se vocês quiserem aprender. Eu não vou ficar agora tentando, tá? Natural que tem de provar. Agora vamos provar a direção oposta. Então a premissa que eu tenho é não alfa ou não beta. E eu quero provar o que, gente? Eu quero provar não é o caso de alfa e beta. Então esse aqui é mais simples. Eu quero provar o que? Uma negação. Como é que eu provo a negação? Suponho o que está sendo negado e mostro que leva a uma contradição, né? Então eu vou simplesmente supor alfa e beta, né? Certo. Então se eu tenho alfa e beta, eu vou poder, agora utilizando a regra de Mortari lá, eu posso fazer esse silogismo disjuntivo, né? Eu posso daqui concluir 3 e 4, alfa e beta, né? Então isso aqui é uma hipótese, né? Então isso aqui é 2, eliminação condicional ou da conjunção. Isso aqui é,
Eu tenho alfa e beta. Então agora eu posso fazer um silogismo disjuntivo aqui e concluir o que? Não beta. Então aqui é 3, 1, silogismo disjuntivo. Dá para fazer também com minha regra, mas aqui fica mais fácil fazer com a regra de Mortari, né? Então, se você usar aquela regra que eu usei de eliminação da conjunção, da disjunção, aí você prova o silogismo disjuntivo como regra secundária. Se você utilizar o silogismo disjuntivo como regra principal, você consegue provar aquela outra como regra secundária. Eu vou fazer isso na aula para vocês. Então aqui eu provei não beta, mas aqui então eu tenho uma contradição, né? Porque eu supus alfa e beta, daí eu sei que alfa é verdadeiro e beta é verdadeiro por eliminação da conjunção, mas se alfa é verdadeiro, eu consigo fazer um silogismo disjuntivo aqui concluindo não beta. Eu poderia fazer o contrário, eu poderia pegar beta, fazer um silogismo disjuntivo aqui concluindo alfa e fazer a contradição com alfa, né? Dá no mesmo. Então aqui é 4, 5, introdução da conjunção. Aí tá bom. Então aqui eu tenho 7. Eu supus isso daqui e levou a uma contradição. Eu posso concluir a negação, né? Então, a introdução da negação. E era o que eu queria provar, né? Então, provei a outra direção, tá? Agora, então, vamos para o outro do lei de De Morgan, né? Como as pessoas chamam. Que é a conjunção. Então, aqui e depois esse lado, né? O primeiro lado foi mais difícil, né? De cima para baixo, e o segundo foi mais fácil. Aqui provavelmente vai ser o contrário, de cima para baixo vai ser mais fácil e de baixo para cima vai ser mais difícil, né? Porque aqui existe uma coisa em lógica chamada dual. A fórmula é dual da outra. Essas fórmulas são duais, ou seja, quando você pega uma fórmula e tira tudo as, as conjunções e trocam por disjunções, e o que está negado também você troca, você faz uma fórmula dual, né? Então essas fórmulas aqui são duais, só que viradas, né? De modo que o comportamento de uma de cima para baixo vai ser a outra de baixo para cima. Vamos ver aqui. Bom, a gente quer fazer de cima para baixo, a gente vai supor, né? Não é o caso de alfa ou beta, não supondo isso aqui é uma premissa. Alfa e concluir a conjunção. Então a gente vai ter que provar cada um dos conjuntos. Só que cada um dos conjuntos é uma negação. Então a gente vai introduzir a negação, né? Então a gente vai começar supondo alfa, vai derivar uma contradição, o que é bem simples de derivar aqui na verdade, né? Porque eu tenho 3, eu tenho um alfa ou beta, né? 2, introdução da disjunção. Se eu tenho alfa ou beta, né? Eu tenho isso aqui é contraditório com isso aqui, né? Então eu posso introduzir a contradição. Aqui no caso é 3, 1, introdução da conjunção. Então se eu supus alfa e levei uma contradição, posso concluir não alfa. 2, 4, introdução da negação. Então já tenho um conjunto. Agora tem que fazer o outro da mesma coisa. Vou supor beta, hipótese. Se eu tenho beta, eu tenho alfa ou beta. 6, introdução da disjunção. Se eu tenho alfa ou beta, eu tenho uma contradição, né, com 1, do mesmo jeito. Então aqui eu tenho 1, 7, disjunção. 9, eu posso concluir não beta. Aqui é 6, 8, negação. E aqui então eu tenho não beta. Então aqui é 5, 9, introdução da conjunção. Certo? Então aí vocês pausam aí para dar uma olhada. Então a gente fez de cima para baixo, que foi a parte fácil. A prova é longa, mas ela é fácil, né? Porque esses passos aqui são as mesmas coisas aqui. A gente só fez 2 vezes a mesma coisa, né? Para derivar não alfa e derivar não beta, e depois a gente juntou as duas coisas. Agora vamos fazer de baixo para cima. Para cima aqui não é
Então, desses aqui, a única direção que eu considero mais difícil, né? Eu falei na aula, né, que eu tinha uma direção que eu achava difícil, que é, vou botar em vermelho ela, é essa daqui, né? Essa daqui foi difícil. Essa daqui foi fácil. Essa daqui foi fácil. Agora vamos fazer subindo. A gente tem como premissa não alfa e não beta. E isso aqui é premissa. E a gente quer concluir que não é um caso de alfa ou beta. Correto? Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso, né? Pronto, a gente vai fazer isso, a gente quer provar uma negação. Então a gente vai supor que está sendo negado e tentar derivar uma contradição, né? Então, se eu tenho não alfa e não beta, eu tenho não alfa, né? Por eliminação da conjunção, e eu tenho não beta, eliminação da conjunção. E aqui, gente, mesma coisa. Posso pegar isso e isso e fazer um silogismo disjuntivo, concluir beta. Então é 3, 2, né? E agora entre 4 e 5 eu tenho a contradição. 4, 5, introdução da negação. Né? Se eu supus alfa ou beta chega a contradição, eu posso concluir que não é o caso de alfa 2 da negação. Certo? Então, essa daqui também foi fácil. Só essa direção aqui que é a mais difícil. Então, algumas observações finais sobre regras derivadas. Né? Primeiro, uma vez que tenhamos demonstrado uma regra, podemos imediatamente utilizá-la em deduções. Né? A questão é só que algumas regras têm nomes, outras não têm, né? Simplesmente por serem mais usadas. Segundo, o que determina se uma regra é primitiva ou não é uma convenção. Né? Como eu disse, o sistema que eu uso tem uma regra primitiva que não é a regra primitiva do sistema de Mortari. Normal. Né? Você pode ter diferentes sistemas. A questão importante é que eles sejam completos e corretos. Alguns autores preferem ter como regra primitivas regras diferentes das que Mortari está usando. É o meu caso, né? Eu não sou um autor, mas é o meu caso. Por exemplo, alguma outra coisa em vez do silogismo disjuntivo, né? O Mortari, inclusive, ele sabe exatamente que é mais comum usar a regra que eu uso para eliminar a disjunção, né? E provar o silogismo disjuntivo como a regra secundária. Alguns preferem ter o maior número de regras primitivas para tornar o sistema mais fácil de usar. Outros preferem o menor número possível, apenas as regras necessárias para que o sistema de dedução natural seja completo. Né? A princípio, como eu disse, eu falei para vocês, por exemplo, que você não precisa de todos os conectivos para o cálculo proposicional. Você precisa só, por exemplo. Então, se eu tenho condicional, eu só preciso de duas regras para negação, duas regras para o condicional. E não preciso de mais nada. O resto tudo eu consigo provar. Né? A partir de equivalência, definição, eu vou definir o que é uma conjunção a partir do condicional. Então, sempre que eu tiver a conjunção, então, se eu tenho alfa e beta, isso aqui é equivalente a não é o caso de não alfa aplicar beta. Eu acho que sim. Deixa eu fazer ao contrário, tá? Vamos dizer que eu tenha condicional e negação, que também é um sistema, é um grupo de conectivos funcionalmente completo. Então, se eu tenho aqui, se eu só tenho conjunção e negação, eu posso definir o condicional alfa implica beta, como não é o caso de alfa e não beta. Eu posso definir o beta como não é o caso de não alfa e não beta.
normalmente, e daí eu poderia ter menos regras também, poderia só ter 2 regras de introduzir e eliminar a conjunção, que no caso é até bom, porque a conjunção é geralmente simples, e as regras de negação, né? Daí eu ia conseguir provar muita coisa por redução absurda, né? Por introdução da negação. Então, isso varia, tá bom? Então, você pode pegar um livro diferente e ter um sistema diferente, tá? Então, gente, tentem fazer aqui essas derivações aqui, que são legais, são divertidas, tá? E ver para vocês ficarem mais íntimos dessas regras derivadas que podem ajudar vocês. E como eu disse, vocês podem utilizar tranquilamente essas regras derivadas nas provas, tá bom? Então é isso por enquanto. O próximo vídeo vai ser regras de quantificadores.